Lucas 14, a partir do versículo de número 15, a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vai rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Diga comigo: obrigue-os obrigue-os a entrar. Mais uma vez: obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados e apresentaram desculpas ou não quiseram vir, provará do meu banquete. A parábola do grande banquete ou da festa de casamento ensina sobre o reino de Deus, simbolizando um convite de Deus para um grande banquete que representa a comunhão eterna com Ele através de Jesus. Nesta noite eu gostaria de aplicar este texto para falar da igreja nos nossos dias, do convite que Deus faz e as pessoas recusam. Quem leva o convite, quem faz o convite é o Espírito Santo. E muitos daqueles que fazem parte da igreja não conseguem mais compreender e aceitar um convite do céu. Por esta razão, cada um corre aos seus próprios interesses. E mais uma vez, a palavra fala a respeito da casa vazia, porque muitos não se preocupam com o reino de Deus. E esta palavra vai falar exatamente isso. Vai nos levar a compreender o quanto é importante estar nesta mesa, estar com Jesus. Muitos famosos se manifestam na internet. O céu deve ser muito chato. Eu quero ir para o inferno. Com o diabo deve ser mais divertido. Quando eu vi isso numa entrevista, eu fiquei chocado, porque muitos estão com as suas mentes cauterizadas. Elas declaradamente assumem que são do outro lado e não querem ser de Deus e muito menos estar com Deus. Agora, isso não pode acontecer na igreja de Jesus. Você deveria entender a diferença de um convite e de uma convocação. Muitas vezes nós recebemos uma convocação e achamos que é convite e rejeitamos. Amados, a hora se aproxima, o Senhor vem, e não podemos mais ficar dispersos como igreja.
Nós precisamos compreender que o Senhor nos quer com Ele, junto dEle, ouvindo o que Ele tem para falar, porque toda e qualquer direção que vamos ter nos últimos dias só pode vir da intimidade, só pode vir da mesa. No final de tudo, você vai descobrir que só tem duas mesas para sentar. Ou você senta com Deus, ou você senta com o enganador deste mundo. Você toma a decisão, e esta decisão tem que ser tomada hoje. Você não pode deixar para tomar amanhã. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Sendo Deus quem é, grande, poderoso, tremendo, glorioso, Ele nos chama para sentar à mesa. E nós não discernimos quem é que está fazendo o convite. Não é qualquer um. Nós não podemos dizer não, não quero, não posso, não vou. Amados, é para largar o que nós estamos fazendo, para estar junto dEle. Porque a maior parte das vezes que nos excusamos, ou que apresentamos alguma desculpa, é por algo que não se compara com aquilo que é espiritual. Não vale a pena trocar a nossa salvação, a nossa edificação, a nossa cura, a nossa bênção, por aquilo que nós temos vivenciado, por conta da troca que temos feito. O Senhor nos preparou esta mesa. Quando nós vamos para Malaquias, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que a mesa seja suprida, para que haja um banquete para ser servido para aqueles que estão necessitando. Agora, nós não podemos pensar só em ir à igreja para nos servir, nos beneficiar. Porque quando você recebe um convite, por exemplo, um convite de casamento, a primeira pergunta absurda que ouvimos é: vai ter festa? Se tiver boca livre, eu vou. Se não tiver festa, eu não vou. A pessoa não entende que aquele momento é solene. Ela vem toda largada, toda desarrumada. Ela não entende mais que aquele momento é importante para os noivos. E outra, como seria bom se todos tivessem condições de comprar um presente para abençoar o casal no início da sua vida. Mas educadamente, os noivos sempre falam: o meu presente é a presença de vocês. E nós acreditamos. O que é que nós vamos fazer na presença de Deus quando Ele nos chama para a mesa? A mesa representa, mais uma vez eu falo, intimidade. Quem preparou a mesa, quem deu a festa, quem fez o convite. Agora, nós abrimos mão do convite de Deus para aceitar outros convites. Convites que não nos trazem vida. Convites que podem nos trazer morte. O versículo de número 15 diz: bendito, feliz, abençoado aquele que comer da mesa do reino de Deus. Amados, quando você compreende isso, você vai vencer a sua crise de identidade. Você precisa se encher de Deus através do seu espírito. Porque quem não anda com Deus, quem não recebe algo de Deus, quando alguém não tem uma experiência com Ele, anda vazio. E por conta disso, nós vemos os tormentos, crises de identidade, crises existenciais, traumas complexos e por aí vai. Coisas que têm permeado e dominado a igreja, porque nós não compreendemos.
que temos sido chamados para estar com Deus, para passarmos um tempo com Ele. Para isso nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. E nós costumamos dizer que hoje é tempo de abrirmos mão não daquilo que é proibido, mas daquilo que é permitido. Hoje você tem que ter aquele amor que Apocalipse fala, o primeiro amor. Porque se você não tiver paixão, você não vai abrir mão daquilo que traz prazer para a sua carne, porque você é almático. E nós precisamos priorizar o reino de Deus. O que é que me alegra? O que é que me satisfaz? O que é que me faz contemplar o Senhor na beleza da sua santidade? No versículo 15, nós entendemos que tem coisa que você não vai encontrar na mesa do mundo, só vai ter na mesa de Deus. A mesa que Deus prepara para os seus filhos, para a sua igreja. No versículo 15, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer o banquete do reino de Deus. Tem gente que pode estar aqui, mas não compreende a seriedade, a profundidade, o privilégio, a graça da parte de Deus de estar aqui. Por isso, tanto faz estar aqui ou não estar aqui, ser igreja ou não ser igreja, participar de um culto ou não participar. Aliás, nós precisamos entender que nós não só participamos, nós somos agentes diretos para que o culto aconteça. Nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor. E nós precisamos aprender a fazer isso, porque a igreja dos nossos dias desaprendeu. Não é só cantar, é louvar e adorar. Você louva a Deus pelo que Ele fez, e você adora pelo que Ele é. É diferente de cantar. Quando você canta, a música pode tocar as tuas emoções. Mas quando você louva e adora, o louvor e a adoração vai acessar o que é eterno e vai estabelecer a tua salvação. A parábola bíblica mostra através de uma história uma realidade espiritual. Essa era uma forma didática usada por Jesus para revelar o reino de Deus. No versículo 16, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Existe um grande banquete esperando por você todos os dias, mas você não tem se servido. Mas você não tem se servido. O papel da igreja é de alimentar os famintos deste mundo e apresentar Jesus. Nem tudo que você come te nutre. Dependendo do que você come, vai te matando aos poucos. E se você não se alimenta, isso também é perigoso. Por exemplo, no nosso dia a dia, estamos acostumados com o quê? Fast food. Fast food em inglês significa morte rápida. Muitas pessoas, é brincadeira, senão vocês vão dizer: o pastor está mal de inglês. Agora, no nosso dia a dia, qualquer coxinha que alimenta o nosso colesterol, também chamada de infartinho, está tudo certo. Compra lá com Eno, não é? Quer beber o quê? Um Eno. Qualquer coisa engordurada
qualquer coisa pingando óleo, qualquer coisa com fritura saturada, está certo. E a gente come, acha que está se nutrindo. Não, nós estamos nos matando. É um preguinho a mais que pregamos lá no nosso caixão. Não estou falando que é errado você comer um salgado. Estou dizendo que se você come todo dia só isso, você passa mal. Você não vai ter saúde. Você pode, de vez em quando, fazer uma loucura dessa. Depois pede perdão para Deus. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que destruiu o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá também. Agora, quando você olhar para certas comidas, você vai dizer: acho que eu não vou comer. Acho. Já comi. Amados, é assim que o diabo trabalha. Quando você tem alguma necessidade, carência ou precisão, você busca de tudo, menos da comida servida por Deus, daquilo que está preparado na igreja para você. Não estou falando da igreja institucional, da organização CNPJ. Não estou falando de um prédio ou de um lugar. Nós somos a igreja viva de Deus. Dá para entender isso? Nós somos a igreja viva de Deus. Pela graça de Deus, decidimos participar do banquete oferecido por Ele. E a gente sabe diferenciar aqueles que são alimentados daqueles que não são alimentados. Quando eu vejo alguém reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando e até blasfemando, eu sei que este não tem se servido do banquete da mesa do Senhor. Quando eu vejo alguém revoltado, alguém com o coração cheio de ódio, alguém com desejo de vingança, alguém cometendo algum tipo de injustiça, ameaça, trazendo perturbação no arraial, é porque ele não tem se servido desta comida. A dieta dele é outra. E o que o diabo faz? O diabo, ele acaba com o emocional de uma pessoa. E o propósito dele é o espiritual. Ele mira na tua fé. Ele quer roubar a tua fé e te enfraquecer espiritualmente. Agora, pela graça de Deus, nós decidimos participar do que é oferecido por Ele. Por isso que nós somos daqueles que nos curvamos, mas não quebramos. Quando nós tropeçamos, a palavra diz que nenhum justo ficará prostrado. Ele cairá por 7 vezes e será levantado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus, Ele te ama sem julgar. Você precisa compreender que se você se apresenta diante dEle com temor e não faz aquilo que é premeditado para alimentar a sua carne, pecar por conta das tentações do mundo, o Senhor será gracioso com você. Saiba pedir perdão e aceitar o perdão. Tem pessoas que vivem a vida pedindo perdão pelos mesmos pecados. Você já foi perdoado, já foi alcançado pela graça, pela benevolência, pelo amor de Deus. Vai e não peques mais, cabeça dura. O problema é a pessoa estar viciada em cometer os mesmos pecados, iniquidades e transgressões. E nós precisamos redirecionar a nossa vida e ministério. Porque quando você compreende isso, o céu vai baixar. O céu vai te alcançar. Hoje não basta mais a nuvem descer. Hoje a gente quer estar dentro da nuvem. A gente precisa entrar dentro dela. A igreja precisa da glória.
Por isso que chamam Som e Glória. É isso, Som e Glória. Trocadilho, né? Piada interna. É que o nome do pastor, da igreja do pastor é Unção e Glória. Ô glória. Compreende que os crentes hoje não têm fome. Por não ter fome só come bobagem, só come besteira. E a igreja está doente. A igreja não sabe lidar com aquilo que é tão primário. O diabo se levantou, se tranca, dobra o joelho, vai jejuar, clama, suplica, pede, e o céu responde. O problema é que você quer ver Deus sem buscar Deus. É mais cômodo dizer assim: ô irmão, ora por mim. E na igreja nós temos uns irmãos 6 horas, sabia? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas ele não faz a parte dele. Já era para ter parado de mimimi, ser crente Nutella, e ele começar a orar pelos irmãos, visitar os irmãos, abençoar a vida dos irmãos. Mas como? A igreja está fragilizada. Você não pode deixar de se alimentar e de aprender da palavra de Deus. Jesus é o pão e a água da vida. Quando você fica sem ouvir a palavra de Deus, você pode morrer por inanição, desnutrição, desidratação. A igreja de Cristo tem um papel muito importante na vida dos filhos de Deus. A palavra libera vida abundante, cura para o corpo, sara as feridas da alma, liberta o espírito e traz salvação. Quando você não tem raízes na sua igreja, você não está em comunhão com o reino de Deus, porque não existe exército sem quartel. Por esta razão o diabo faz de tudo para você não se posicionar na sua igreja e como igreja, um lugar que te dá cobertura espiritual e cuida de você. Imagina só que quando o convite é feito, não tem ali nenhum exemplo de alguém que disse: sim, eu vou de pronto, me alegrei com o convite, eu quero, não vejo a hora. Não, só tem pessoas pedindo desculpas porque elas não querem ir. Presta atenção, não querer ir é diferente de não poder ir. Muitas vezes eu sei que você não pode, e está tudo certo. Mas a maior parte das vezes a pessoa não quer. Aí a coisa fica séria, porque você abre uma brecha, você abre uma porta e dá um direito legal para que o inimigo trabalhe nesse aspecto. Você deixa de receber algo de Deus hoje, depois amanhã, depois outro dia. Chega uma hora que você morre espiritualmente. É por isso que nós temos tantos desengrejados em nossos dias. E infelizmente a tendência é de aumentar, por conta do sistema apodrecido da igreja, que tem afastado, esfriado e matado muitos crentes sinceros neste tempo. Por isso nós vemos tantas pessoas marcadas. Isso é muito triste. Nós precisamos, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento para compreender esta revelação. No versículo 17: na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vendê-la. Por favor, desculpe-me. Na verdade, não é que ele não podia ir, ele não quis ir. Depois, outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Não podia fazer isso em outra hora,
Tem que ser justo na hora do culto, justo na hora da mesa, justo na hora do banquete, justo quando a palavra vai ser servida. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Ele se esqueceu que quem deu a noiva foi Deus. Deixa a festa para depois. Se alegre-se primeiro com o Senhor, e depois aproveita, meu filho. Qual tem sido a sua desculpa para rejeitar o convite? E hoje nós estamos aqui confrontando a nossa negligência, irresponsabilidade, leviandade, passividade, tudo aquilo que aborrece a Deus. Porque nós podemos estar mais com Ele, mas nós não queremos. A gente acha que, como fazíamos antigamente, quando você ia apenas uma vez por semana na igreja, estava tudo certo. Você cumpria com o teu ritual ou com a tua obrigação religiosa, e está tudo certo. Mas não funciona assim. Nós precisamos buscar a Deus, e quanto mais buscamos, melhor é. Você precisa se fortalecer em Deus, se edificar em Deus. A tua vida tem que ser construída sobre a rocha, do ouvir e praticar a palavra. Mas se você não tem este entendimento, você fica preso a tantas coisas que te impede de ter vigor, força, vitalidade, energia. Você pode ser um crente sem poder, sem unção, sem a glória. Você sempre está disposto para ir numa festa, para ir num jogo de futebol, para viajar, para ir ao shopping. O corpo não quer igreja, quer cama, dormir e descansar. Mas para outras coisas, nós estamos sempre prontos. Olha só o que Jesus falou. A ordem é inversa. O espírito sempre está disposto, mas a carne é fraca. O problema da igreja dos nossos dias é ser guiada pela carne. Aí vamos fazer a vontade do mundo e vamos ceder às tentações do diabo. Por isso que vivemos o que vivemos nestes dias. Esta não é ainda a igreja do avivamento. O cenário vai ser montado, vai ser preparado, mas ainda não vivemos um pré-avivamento. Porque a igreja dorme. A igreja dormita. A igreja está num descaso espiritual com o Senhor. Você deve se determinar a fazer a vontade de Deus e não a vontade da sua carne. Você conta até 3, se levanta da cama e diz assim: carne, quem manda em você é o meu espírito, e quem manda no meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Se prepara para ir à igreja hoje. Hoje tem culto, hoje tem oração, hoje é dia de eu estar com o Senhor. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar da sua fé, e não tem crédito com o céu. Tem gente que fala: por que, pastor, eu orei e Deus não me respondeu? Ele pode responder pela graça, mas você nunca teve compromisso com Ele. Nunca você serviu a Deus de coração. Você não tem crédito com o céu. Você precisa mudar o teu comportamento, a tua vida, o teu jeito de ser. Preste atenção. Nós, na grande maioria, somos meramente religiosos.
Estamos aqui como religiosos. Estamos cumprindo um rito e uma obrigação religiosa. Estamos aqui para bater cartão, mas preste atenção. O que você veio buscar e receber não é o que está sobre a mesa, é daquele que está sentado na cabeceira da mesa. E quando você compreende isso, a sua vida vai mudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado até outro domingo. Você vai ter algo para oferecer, porque o seu rosto vai resplandecer. A luz de Deus vai iluminar a tua face. As pessoas vão sentir a graça de Deus com a tua companhia. As tuas palavras serão outras. Você será revestido de autoridade e de poder. E você vai fazer discípulos em todo lugar. E você verá salvação na sua casa, no seu lar, na sua família, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde quer que você esteja, ali vai se manifestar a glória do nosso Deus. Amém. Quero falar do seu compromisso com Deus. Não existe aliança sem compromisso. Como é seu compromisso com Deus? Se prepara para o culto com antecedência? Traz a sua família ou vem sozinho? Tanto faz se eles vão para o céu com você ou não. Consegue chegar no culto no horário? Diga misericórdia, Jesus. É para falar. Chega no culto no horário, aí você diz misericórdia, Jesus. Diga, o meu relógio não é o mesmo de Deus. Difere, né? Não na marca, mas no Cronos e no Kairos. Participa com alegria. Vem com o coração aberto. Separa uma oferta de amor e congrega e cultua com o seu irmão. Diga que bênção. Agora eu quero falar do culto de sexta-feira. Quanto tempo faz que você não vem no culto de sexta-feira? E Deus falou comigo nesse jejum de 3 dias e 3 noites, que eu deveria falar com vocês como pastor, pai espiritual e líder. Nós não podemos ser uma igreja frouxa. Os maiores milagres que aconteciam na Bíblia eram daqueles que procuravam Jesus se arrastando, tateando, se encostando nas paredes, se arrastando no chão. E quando chegava diante de Jesus, o milagre acontecia. Mas hoje nós queremos milagre, mas nós não queremos fazer a nossa parte. É de graça, mas existe um preço a se pagar. Jesus disse: vinde. Aí você vem cansado. Não tem problema dormir aqui. Eu nunca vi um pai revoltado porque um filho cansado dormiu no seu colo. Deus sabe que você está cansado, mas você priorizou vir. Você priorizou estar aqui. E vem muitas vezes doente, com dor, com frio, com fome, vem mal, justo antes de vir à igreja, tem briga em casa, atropela o cachorro, o gato foge, deixa o ferro ligado, a chapinha. Sempre acontece alguma coisa para roubar o foco de você. Sempre tem distrações. Não permita que nada disso mais atrapalhe o teu culto. Entenda o chamado de Deus para a tua vida. O que Deus quer fazer com você é muito maior do que você tem vivido, ó crente preguiçoso. Amados,
é para mexer com a nossa estrutura, é para mexer com o nosso brio, é para mexer com nossa vergonha. E não quero aqui constranger ninguém, porque o maior constrangimento é um dia você não poder se sentar mais à mesa, você não poder mais entrar no céu que tanto você diz amar. Por quê? Escolhas erradas. Amados, quando a gente tem pessoas certas do nosso lado, nós nos reunimos empolgados, vimos para a igreja. Mas quando você tem amigos errados, estes amigos vão arrastar você para algum lugar. E cuidado, porque eles poderão te arrastar para o inferno. O que é que custa para você estar em mais um culto na semana? É muito pouco um culto de domingo. E tem gente que reclama de 2 horas de culto. Amados, vocês não sabem o que é um culto num tempo de avivamento. Não existe relógio. Não se contabiliza o tempo da terra. A glória de Deus é tão grande que enche o ambiente e se esquece da vida. E é um pouquinho só daquilo que nós vamos experimentar um dia lá no céu. Amados, tudo aqui é um ensaio. Então Deus te chama para você ser um crente mais sério. Por quê? Antes do Covid, a igreja estava lotada. Aí veio o Covid. Aí eu achei, depois que passar a pandemia, o reino de Deus vai avançar de uma forma grandiosa. Muito pelo contrário, aqueles que diziam assim: pastor, quando a igreja vai abrir de novo? Eu quero voltar a cultuar. Pastor, estou sentindo falta. Cadelos. Cadelos. Sumiram. E geralmente essas pessoas que botam pilha, elas falham. Glória a Deus, porque você está aqui. Você balançou, você estremeceu. Mas você continua aqui, perseverando. E a igreja de Cristo é feita por um povo que persevera. Amados, com tantas facilidades que temos no Brasil, nós não vivemos aquilo que se enfrenta lá fora. Quando se persegue a Jesus, morte, prisão, tortura. Aqui nós vivemos assim um evangelho light e diet, e mesmo assim para você não está bom. Você não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de ler Bíblia, não gosta de vir na igreja, reclama da oferta. Mas chega uma hora que você diz: epa, eu sou crente, eu vou numa igreja, eu acho que ainda eu tenho um pastor, vou lá pedir oração para ele. Amados, não é assim que ganhamos respeito no reino espiritual. O diabo tem que olhar para você e ver que você é uma pessoa posicionada, aguerrida, perseverante, constante. Aí sim, você vai estar vivendo debaixo da bênção do discípulo. No versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. O que foi que aconteceu com ele? Irou-se. Nós queremos irar a Deus? Amados, nós provocamos a ira de Deus. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente. Amados, não é o ministério da tartaruga, porque hoje é uma letargia, é uma lentidão. Amados, parece até aquela série The Walking Dead.
É os crentes dos nossos dias. Amados, nós não somos zumbis. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: entendeu? Tem gente que assistiu tanto The Walking Dead que está assim também, né? Amados, esta igreja é a igreja dos vivos e não dos mortos. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos, os coxos. Sabe o que significa isso? Os perfeitos, os crentões não querem vir? Manda, traz os imperfeitos. Por isso que Jesus falou: eu não vim para os que estão curados, eu vim para os que estão doentes. Os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os saduceus e outros grupos. Os fariseus eram os piores. Eles arrotavam aquilo que eles não viviam mais. Já tinham se perdido na linha do tempo. Aí o Senhor diz: vai, traz os imperfeitos, os cegos, surdos, mudos, coxos, aleijados. Traga os imperfeitos. Sabe por quê? Ele não pode contar com os perfeitos. E falsa ilusão, amados. Às vezes achamos que somos alguma coisa, quando na verdade não somos nada. Percebeu como o diabo age? Por isso a gente não vem buscar, por isso a gente não entra na brecha, por isso a gente não dobra o joelho, por isso a gente não jejua, por isso a gente não cumpre com o nosso papel como igreja. E diz mais a palavra: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Olha aí para o teu lado, essa cadeira vazia, e diga: e ainda há lugar. Quem é que nós vamos trazer para preencher estas cadeiras? Profeticamente, coloca a mão em uma dessas cadeiras e ora e fala o nome de uma pessoa que você conhece, que não está aqui, que não tem vindo, que está distante, que está mais para lá do que para cá. Profetiza aí o nome de alguém. (verso 23) Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Obrigue-os. Deixa eu falar uma coisa. Eu fui comandante no tiro de guerra, e quando faltava alguém, o subtenente e o sargento dizia assim: Rogério, vai na casa dele e traz arrastando. E era divertido. A gente batia na porta da casa, a mãe atendia e dizia até: fala baixo porque meu filhinho está dormindo. Eu falei: pode deixar. E a gente entrava com o nosso pelotão lá e arrancava ele da cama com muita gentileza. A gente dizia para a mamãe ficar fora um pouquinho. Por que não? Senão ela teria uma crise. E a gente quase que trazia o camarada de cueca. Botava lá a farda, se arrumava rapidinho e dizia: prepara a mochila porque você vai ficar de guarda. Eu estou pensando em adotar esse sistema aqui. Pegar os irmãos parrudos
cheios do Espírito, e trazer você arrastando. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não é por força, nem por violência. Pois é, Velho Testamento. Nós estamos aqui no Novo Testamento e diz aqui: obrigue-os a entrar. Amados, vamos trazer você arrastado. Vamos amarrar uma corda atrás, vamos trazer você arrastado. No bagageiro, no porta-mala, no porta-luva. Eu não sei, mas nós precisamos ensinar você a ser crente de novo. Agora, amados, tem gente que está aqui e nunca se apaixonou por Jesus. Não é muito triste isso? E sabe por que tem gente aqui que nunca se apaixonou por Jesus? Talvez porque nós não somos modelo para Ele olhar para nós, porque nós também não somos mais apaixonados por Jesus. Fomos. Hoje você não é mais um exemplo. Ninguém te vê lendo Bíblia. Você não fala daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu. Ninguém te vê carregando um livro. Ninguém te vê aí o primeiro a chegar e o último a sair. Geralmente é o último a chegar e o primeiro a ir embora. Quem é exemplo para nós? Quem é modelo para nós? Quem tem esse perfil? Pessoa de oração. Quando você passa por um deserto, por um estreito, por um aperto, você diz: eu vou lá pedir oração. Tirando a irmã Cida, que já várias pessoas disseram: a Cida, irmã Cida. Tira a Cida, nós temos que ter outras Cidas. Amados, vou repetir, nós não podemos ser esta igreja, não é a igreja do avivamento. A brasa tem que ser soprada e o carvão precisa ser soprado para se tornar brasa novamente. Então, o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, vá para onde ainda você não foi. Vá para os piores lugares e os obrigue-os a entrar. Olha para quem está do teu lado e diz: entendeu? Fala baixinho para ele assim: sexta-feira aqui no culto. Esse brado veio do Estevão? É muito milagre. É para aplaudir de pé, igreja. Antes de ir para a conferência dos homens, como era o arru, João? Bem alto. Antes de ir para a conferência dos homens, como era o arru? Olha o leão, ó. E agora, como é o brado? Aê, glória a Deus! Já melhorou. Depois que jantar vai ser melhor ainda. Amém, glória a Deus. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Diga: este lugar vai ficar cheio, em nome de Jesus, de pessoas sedentas e famintas pela palavra. Ministério de louvor. Eu lhes digo: nenhum daqueles, diga comigo, nenhum daqueles que foram convidados e não quiseram vir, provará do meu banquete. Você que está aqui pela primeira vez, tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Ninguém está olhando para você. Todos estão de cabeça baixa e de olhos fechados. Somente o céu está olhando para você. E esta é a hora em que você pode levantar a sua mão no teu lugar e dizer: eu quero Jesus. Nesta noite, a porta do céu se abre para você. Seja bem-vindo, filho. Seja bem-vindo, filha. Entrega a sua vida.
Entrega os teus caminhos ao Senhor. Pode levantar a sua mão. Oh, requei calababarra xere calamanasserre. Você que está aqui e estava afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, você neste momento, você pode também fazer a sua oração e se reconciliar com Ele. Você que está aqui pela primeira vez, diga assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Você que está aqui e quer se reconciliar com o Senhor, você vai dizer: Pai, estou de volta à tua casa, do lugar que eu nunca deveria ter saído. Me limpa, me cura, me sara, me liberta, me recebe de braços abertos, em nome de Jesus.